Hoje a aula vai ser sobre força de atrito física comigo. Lembrando, se você perdeu as aulas anteriores ou quer ver outras aulas aí, acesse aí o nosso blog do professor Luiz Carlos. Nós temos mais de 800 aulas gratuitas para vocês, ok? Então é só acessar aí e olhar aí, blog do professor Luiz Carlos, né? E você terá acesso a essas aulas passadas aqui na TV. Na TV União nós temos já uma década, né? Faz 10 anos aí que a gente realiza aulões aqui e começamos em outras emissoras e tem várias aulas lá gravadas, além de outras aulas. Também tem um site aí da TV União, vai aparecer aí o site da TV União. Se não tiver em casa, pode acompanhar pela internet, né? A TV União acaba aqui em Natal, mas é aberta aí no interior do Rio Grande do Norte, beleza? Então vamos para a primeira questão aí, falando sobre força de atrito. Vai na telinha, Jonathan. Primeiro, só lembrando que eu tenho aqui um determinado piso e coloco um objeto nesse piso. Ora, entre esse piso e esse objeto vai aparecer um coeficiente de atrito, que é representado por uma letra Ni, parece um Mzinho ou um minúsculo, né? Um U minúsculo, mas é um Ni. E esse Ni é o coeficiente de atrito. E nós aprendemos que a força de atrito, em sala de aula, é esse coeficiente que é dado, vezes o valor da normal. A normal é exatamente a reação que o solo faz no corpo. Se ele estiver na horizontal e não só tiver a força-peso, essa normal é o próprio peso. Então, a força de atrito é o coeficiente de atrito que aparece devido ao material do corpo quando está em contato com o material do piso, tá certo? E a normal é exatamente a força que o solo, né, faz aí no corpo de volta, ok? Se só tiver o peso, é o próprio peso. Nós vamos ver aqui situações em que a normal não é o próprio peso, também vamos ver em plano inclinado, ok? Então, relembrando aí, força de atrito é Ni vezes a normal. Força de atrito é força, a unidade é Newton, em homenagem a Isaac Newton, que estudou forças, ok? Então, vamos para a primeira questãozinha e vamos relembrando, tá? Vamos fazer questões teóricas e também questões com cálculo. Ele diz o seguinte, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede vertical, mostrado na figura abaixo, é 0,25. O bloco pesa 200 N. O menor valor da força F para que o bloco permaneça em repouso é... Então, está aí a situação, ok? E nós vamos fazer essa questão. Veja só, o que é que acontece nessa questão? Ele deu o coeficiente de atrito, então ele deu o coeficiente, aquele Uzinho, né, a letra Ni, ok? E ele deu que o bloco pesa 200 N, deu o peso do bloco. Ele quer saber o menor valor de F para que o bloco permaneça em repouso. Preste atenção aí que ele botou essa posição na vertical. E o aluno tem muita dúvida, exatamente por não saber o que é que aplica aí quando vem na posição vertical. Lembrando que aqui eu vou ter a força-peso, né? A Terra atrai esse objeto com a força-peso, que é a massa dele vezes G. E no caso aí, esse objeto ele está encostado nessa parede, nós afastamos aí só para entender melhor, mas vai existir aqui para cima, quem se opondo a ele? A força de atrito. E ele quer saber qual é o menor valor dessa força F para que você comprima esse objeto sobre a parede vertical e ele não caia, ok? Então vamos voltar rapidamente à questão e em seguida nós faremos. Ele diz o seguinte: o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede vertical mostrada na figura abaixo é 0,25. O bloco pesa 200 N. O menor valor da força F para que o bloco permaneça em repouso é... Aí está aí o desenho. Mais uma vez eu vou apagar aqui para a gente recomeçar aí e finalizar essa questão. Olha só. Esse bloco está aqui em contato, a gente afastou por conta da figura aí, para vocês entenderem melhor, mas ele diz que esse bloco em contato com essa parede gera um coeficiente de atrito igual a 0,25, ok? Isso foi dado, está aqui, ó, 0,25 o coeficiente de atrito, ok? Aí ele quer saber qual é o menor valor de F para que eu empurre esse corpo na parede e ele não desça. Ora, a situação aí é que está na vertical. Nós sabemos que ele desce devido à força-peso. Para ele não descer, alguma força tem que anular na vertical essa força-peso. É exatamente a força de atrito, que nesse caso vai ficar para cima. Então, nós já aprendemos aqui que a força de atrito tem que ser igual a quem? A força de atrito tem que ser igual à força-peso. Esse é um ponto importante. Força de atrito é igual a força-peso.
que ele não quer que ele desça, tá? Então a força de atrito aí vai ser igual à força peso, porque se o peso for maior, ele desce, ok? O que foi que nós aprendemos? Qual é a fórmula? Força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Ora, a força de atrito ele disse que era o próprio peso para o corpo não descer. Então vai ser o próprio peso, Ni vezes a normal. Quem está sendo a normal aí nesse caso? A normal está sendo exatamente quem? A força F. Observem, voltando à figura, ó, aqui está na vertical, então quem está imprimindo esse objeto na parede é a força F, então a força F está se comportando como a força normal se estivesse na horizontal. Deixa eu apagar tudo, ó. Aqui ó, a força de atrito que está aqui, ó, tá? Vai ser o coeficiente vezes a normal aqui vai ser F, ok? Então ele quer o valor de F, ele deu o coeficiente. E lembrando que para esse corpo não descer, existe o peso. Então a força de atrito vai ser igual ao peso nesse caso. Então quando eu fizer, ó, força de atrito, deixa eu apagar para fazer novamente. Quando eu fizer aí, o que é que vai acontecer? Nós vimos que a força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Naquele caso lá da parede, o coeficiente é 0,5, a normal é a própria força F, ela que está comprimindo como a parede, ok? E a força de atrito para não descer, a gente viu que era o próprio peso. Então, vou botar aqui no lugar da força de atrito o peso. Ora, o peso ele deu 200 newton. Então, era só substituir 200 newton igual a 0,25 vezes F, que você ia fazer aqui, o 0,25 iria passar dividindo, dá 800 newton. Então, esse é o valor da força F. Então, para esse corpo aí não descer, deixa eu só apagar, para esse corpo aí não descer, com os dados que foram dados, eu tenho que aplicar uma força aqui de 800 newton. Se eu aplicar uma força aqui de 800 newton, eu seguro esse corpo e ele não desce devido à ação da força-peso. Por quê? Porque se eu aplicar essa força de 800 newton, ela está servindo como a normal e gera a força de atrito, exatamente para anular a força-peso. Ok? Qual é a dúvida nessa questão? Que geralmente o aluno aprende assim, ó, que a força de atrito é Ni, é o coeficiente que é dado, vezes a normal. E a normal é exatamente, ela está aqui, ó, na horizontal, essa normal, se só tiver a força-peso, a normal vai ser igual à força-peso, tá? E nesse caso lá, então, é Ni vezes a normal, Ni vezes o peso. Só que nesse caso está na vertical. Então, a normal seria essa daqui. Quem gera a força de atrito, quem comprime os dois objetos para gerar a força de atrito é F. Então, F está sendo aí a força normal. Por isso que ficou, ó, no lugar da força normal, ficou o F. Ok? No lugar da força normal, ficou o F. Então, fechando, para a gente ir para outra questão e melhorar, a força de atrito é Ni vezes a normal. O Ni ele deu e a normal é o que ele quer esse F. Esse F está funcionando como a normal, porque é ele que está comprimindo esse corpo na parede, tá certo? Para ocasionar a normal e aí gerar a força de atrito. E lógico que a força de atrito tem que anular o peso, então nesse caso a força de atrito é igual ao peso. Então ele deu a força de atrito, que era o próprio peso, deu o coeficiente e pediu a normal, que era F. Ok? Vamos para mais uma questão, a próxima questão de atrito. Acompanha aí, ó. Vamos supor que temos um bloco de massa M de 5 kg sobre uma superfície plana. Suponhamos que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície plana seja igual a 0,2. Determine o valor da força de atrito para uma força que puxa o bloco com intensidade igual a 500 newton. Então, olha só, a figura aqui foi que ele botou. Ele colocou essa força aí, ó, tá? Então, aqui, vestibulando, quando você for aplicar, ele pediu o quê, ó? Determine o valor da força de atrito. Então, quando você vai aplicar aqui força de atrito, tome bastante cuidado aqui nesse caso, ó, que força de atrito vai ser quem? O coeficiente que ele deu vezes a normal. Essa é a fórmula da força de atrito. Todo aluno aí de ensino médio sabe disso. Força de atrito é o coeficiente vezes a normal. O coeficiente ele deu 0,2. O coeficiente não tem unidade, é uma grandeza física chamada adimensional. Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Você mede o amor, tem um aparelho chamado amorímetro para medir o amor? Não, então o amor não é uma grandeza física. Você mede o coeficiente de atrito? Mede.
Teu aí 0,2, então o coeficiente de atrito é uma grandeza física sim, porque pode ser medida, mas ela é uma grandeza física chamada adimensional, ela nem unidade possui, por isso que nos problemas vem coeficiente de atrito igual a 0,2 e não vem unidade. Agora existe a escalar, que é o caso da massa, você tem 5 kg, a escalar, a massa necessita do número e de um significado físico, da unidade, 5 kg, quilograma seria o significado físico. E existe a força, por exemplo, que é vetorial. Então, existe a grandeza física dimensional, coeficiente de atrito, a escalar, no caso da massa, que fica totalmente representado por um número 5 e pela unidade, quilograma. E existe a vetorial, por exemplo, a força. Qual é a força que eu devo aplicar num copo? Aí você pergunta, professor, eu aplico uma força de 20 newtons para onde? Na vertical e para cima, na vertical e para baixo, então força necessita de uma direção e de um sentido, já é uma grandeza física chamada vetorial, ok? Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Existe a adimensional, como o coeficiente de atrito, que só é um valor, não tem nenhuma unidade. Existe a escalar, como a massa, que fica totalmente representada por um número e pela unidade, por exemplo, 5 kg. E existe a vetorial, como a força, que você diz 20 newtons, uma força vertical e para cima. Ela necessita de uma direção e de um sentido para ser melhor compreendido. Se eu pedir para você fazer uma força de 20 newtons numa mesa, você vai perguntar, essa força é vertical e para cima, vertical e para baixo, para a direita, para a esquerda, ok? Então, força já é uma grandeza vetorial. Só lembrando aquelas questões lá do iniciozinho. Então, volta aí a questão. Ele diz que tem um bloco de massa de 5 kg, deu a massa, sobre uma superfície plana. Suponhamos que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície seja igual a 0,2. Então, ele deu o ni, o coeficiente de atrito, que é representado por essa letrinha grega aí, ni, né, que parece um U, tá? Um U minúsculo. O bloco e a superfície 0,2. Ele diz, determine o valor da força de atrito. Aí deu a figura. Ele disse que essa força aqui era de 50 newton. Então, olha só, a gente faz força de atrito é níveis é normal. Aí muita gente faz, existe o peso que a Terra puxa o corpo, então a normal vai ser igual ao peso. Não, a normal aqui não vai ser igual ao peso, porque essa força F aqui, ó, ela vai decompor uma aqui, ó, que a gente chama Fy, vertical e para cima. Então, a normal não vai ser igual ao peso, tá certo? A normal vai ser o peso menos Fy, ok? Porque a normal e Fy estão apontando para cima. As duas é que é igual ao peso. Então, a normal mais Fy é igual ao peso. Então, a normal vai ser quem? O peso menos Fy, que é a decomposição aqui, ó, dessa força no eixo Y. Então, aí era aquele cuidado, que geralmente o pessoal substitui a normal pelo peso, tá? Então, eu vou apagar aqui e vou fazer novamente. Ele deu essa figura e quer a força de atrito. Quem é a força de atrito? A força de atrito é o coeficiente que ele deu vezes a normal. Ele pediu a força de atrito. Quanto é o coeficiente? Ele deu quanto aí o coeficiente? Se você voltar, ó, o coeficiente é 0,2, está aqui, 0,2. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é 0,2. Então, no lugar do coeficiente, eu coloco 0,2. Agora, no lugar da normal, não vai ser o peso, vai ser peso menos Fy. Eu acabei de explicar por que a normal não é igual ao peso. Porque nesse corpo tem o peso, que é a força com que a Terra puxa ele para baixo, mas existe também a decomposição dessa força aqui, ó, no eixo Y, que eu vou chamar Fy, tá? E existe, se a Terra puxa ele para baixo, ele faz uma pressão no solo, o solo, pela lei da ação e reação, faz uma pressão de volta aí no corpo, ok? Lembrando que peso e normal não formam um par de ação e reação, tá? A reação da força-peso está no centro da Terra, é o corpo atraindo a Terra. Então aqui, ó, normal mais Fy está para cima, vai ser igual ao peso, então a normal vai ser igual a quem? O peso menos Fy. Por isso que aqui eu coloquei, ó, que a normal não é mais o peso, é o peso menos Fy. Então a força de atrito vai ser igual a 0,2. Quem é o peso? A massa é 5, então o peso é 5 vezes 10, é 50. E Fy vai ser F vezes, vocês olhando lá, vezes o seno do ângulo, ok? Isso vem lá de vetores, a gente já viu aqui também.
em outras aulas, mas o FY aqui, ó, deixa eu só lembrar vocês, o FY vai ser quem? O FY vai ser a ação dessa força na vertical. Então, FY vai ser F vezes o seno, porque FY não está aqui entre os ângulos, ok? Então, é F vezes o seno de 30, tá? O seno do ângulo. Então, FY vai ser F vezes o seno. Então, continuando, a força de atrito vai ser 0,2 igual a 50 menos F, que é 50, seno de 30. Seno de 30 vale 1/2. Então, 50 vezes 1/2 vai dar, 50 vezes 1/2 vai dar 25. Então, vai ficar 50 menos 25, 25. 25 vezes 0,2, a força de atrito vai dar 5 newton. Esse é o valor da força de atrito, ok? Qual é a diferença aí, pessoal? Que a força de atrito, ó, nesse caso aqui, ó, a força de atrito, o aluno sempre quer fazer direto, ele faz a força de atrito é o coeficiente que ele deu vezes a normal, e ele quer botar a normal como sendo igual ao peso. Nesse caso, a normal não é igual ao peso, porque essa força inclinada, ela gera uma componente na vertical. Por isso que a normal ficou o peso menos FY, ok? Vamos fazer um exercício agora direto de força de atrito, pedindo aceleração, que também cai muito e às vezes o aluno tem dificuldade. E depois você compara esse exercício direto com os outros dois que a gente fez de força de atrito, ele na vertical e com a força inclinada, ok? Vamos fazer o exercício básico, acompanha aí na telinha. Um sólido de massa 5 kg é puxado sobre um plano horizontal por uma força horizontal de 25 N. O coeficiente de atrito entre o sólido e o plano é 0,2. Qual é o valor da força de atrito e qual a aceleração? Então, vamos fazer esse exercício, que ele é bem básico, mas é importante, né? Quem é a força de atrito? Pessoal, a força de atrito é Ni vezes a normal. Esse Ni é um Uzinho, parecido com um Uzinho, minúsculo, é uma letra grega, e ele vale 0,2, é dado o coeficiente, então ele vale 0,2. Como o objeto aí está na normal, ou está na horizontal, e não tem nenhuma força a não ser a força peso, então a normal vai ser a própria força peso. Então vou substituir a normal pela força peso. Então a força de atrito vai ser bem fácil, vai ser 0,2, a força peso é a massa do objeto, que é 5 vezes 10, vezes G, que é 10. Então a força peso é a massa 5 vezes G, que é 10, a aceleração da gravidade, que é 9,8, a gente arredonda para 10. Então, isso aqui, quando vocês fizerem, vai dar 0,2 vezes 10 vezes 5, isso aqui vai dar 10 newton, é o valor da força de atrito, ok? Então, pessoal, a força de atrito que ele pediu na letra A, vai valer, então, 10 newton. Mais uma vez, relembrando, força de atrito, como é que a gente calcula a força de atrito? Mais uma vez fazendo aqui, força de atrito é o coeficiente que ele deu vezes a normal. Como o bloco está na horizontal, a normal vai ser o próprio peso. Como a massa é 5, o peso vai ser 50. Então, 0,2 vezes 5, a força de atrito vai dar 10 newton. Ok? Mas ele não pediu só a força de atrito. Ele pediu também a aceleração do corpo. Ele foi puxado por uma força horizontal de 25 newton. Observe que esse corpo aqui, ó, ele foi puxado por uma força horizontal de 25 newton. Essa força não interferiu na força de atrito. Mas nesse caso passado, que a gente fez aqui no primeiro bloco, ó, deixa eu botar aqui, ó, no primeiro bloco, a força não estava na horizontal, ela estava inclinada. Então, ela interferiu na normal, porque ela teve uma parte dela atuando no eixo Y, ok? Então, ela interferiu na normal. A normal aqui, ó, não foi mais igual ao peso. Nós vimos no primeiro bloco que a normal foi o peso menos FY, ok? Porque essa força F está inclinada. Mas nesse caso aqui que nós estamos vendo agora, ó, deixa eu só passar aqui, chegou, a força está na horizontal. Então, se ela está na horizontal, a força de atrito não influenciou, essa força F de 25 newton não influenciou. Observe que a força de atrito foi o coeficiente 0,2 que ele deu, vezes o peso, vezes a normal, tá certo? Então, a normal não foi influenciada por essa força F, porque ela está na horizontal. Então, ele tem um bloco
tem uma força puxando aqui na horizontal, de 25 newton, né, que ele deu, ok? E tem a força de atrito que a gente viu, que é no sentido contrário, né, que vai dificultar ele se mover, a força de atrito, que foi 10 newton. Então, quem vai ser a aceleração? Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Quem vai ser a força resultante? F, que está puxando, menos a força de atrito, né? O atrito atrapalha esse movimento, a massa vezes A. Então, F é 25, a força de atrito foi 10, a massa ele deu que foi 5, está aqui, ó, a massa 5, aí você vai fazer a continha aí, e A vai dar 3, porque 25 menos 10 dá 15, 15 dividido por 5, A vai dar 3, ok? Então, pessoal, essa questão da aceleração é importante lembrar a segunda lei de Newton. É para cá, para cá, para cá, nas questões teóricas, nós temos as 3 leis de Newton. A primeira é a lei da inércia, que todo corpo em repouso permanece em repouso, a não ser que alguma força resultante venha e atue sobre ele, né? Ou, continuando a primeira lei, todo corpo em movimento tende a continuar em movimento retilíneo com velocidade constante, a não ser que alguma força resultante diferente de zero atue sobre ele, ok? Então, a primeira lei da inércia diz exatamente isso. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Então, se eu jogo uma bola aqui nessa mesa e ela parou, porque todo o corpo em movimento era para continuar em movimento, ela era para continuar em movimento com velocidade constante o tempo todo, mas só que atuou uma força diferente de zero, que foi a força de atrito, e modificou a velocidade. No espaço, nas viagens, o homem quando foi à Lua, quando ele saiu da Terra, quando ele saiu a certa distância, saiu o atrito do ar, ele simplesmente desligou e ele estava em movimento, de acordo com a primeira lei de Newton, ele continuou em movimento, com velocidade constante e chegou na Lua, até porque como é que ia ter combustível para andar esse tempo todo? Ou você acha que tem um posto Ipiranga lá em cima para ele sair abastecendo? Né? Então é a primeira lei de Newton, no espaço não tem atrito, se você jogar uma bola lá no espaço por não ter atrito, ela continua com velocidade constante em linha reta que você lançou, ok? A não ser se seja atraída por algum planeta, por algo que tenha massa que puxa esse objeto, ok? Beleza? Na verdade, hoje sabemos pela lei de Einstein a curvatura do espaço-tempo. Ok? Então, a segunda lei, a força resultante é massa vezes aceleração. Para um mesmo objeto de massa m, quanto maior a força que eu colocar ali, maior vai ser a sua aceleração. Para uma mesma força, se eu for aumentando a massa, menor é a aceleração. Então, a aceleração é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à massa. E a terceira lei é ação e reação. A toda ação corresponde uma reação. De mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, a força de ação e reação não são forças iguais, porque elas têm sentidos contrários e atuam em corpos diferentes. Por isso que elas nunca se anulam. Ok? Essas são as 3 leis de Newton.